Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Hoje Entrevista. Meu nome é Suzana Meira, eu sou repórter do Hoje Online e hoje nós vamos falar sobre o câncer de intestino. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Jales Benevides, ele que é chefe do setor de aparelho digestivo do Hospital Araújo Jorge. Dr. Jales, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco para esclarecer mais sobre o assunto. Bom, em nome da Associação de Combate ao Câncer, Hospital Araújo Jorge, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês e poder trazer para a população a nossa mensagem sobre a prevenção do câncer, os fatores de risco. E aproveitar que hoje é o mês de março, dia 8, Dia Internacional da Mulher, parabenizar todas as mulheres goianas de todo o Brasil e lembrá-las que a prevenção do câncer de mama e de colo de útero é muito importante para a sua vida. Certo. O câncer de intestino, ele também é conhecido como câncer do colo retal. Doutor, o senhor que é médico oncologista, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é o câncer de intestino, mais conhecido também como câncer de colo retal. Então, o câncer de intestino, ele é um câncer bastante incidente. Supor, no homem, ele é o terceiro câncer mais comum. Primeiro, próstata no homem, pulmão e o intestino grosso. Na mulher, você vê, já houve uma inversão. O primeiro câncer mais frequente é mama, antigamente era do colo uterino, graças às campanhas de prevenção do câncer do colo uterino, e passou para o terceiro, né? E hoje o câncer de intestino é o segundo mais incidente no câncer na mulher. Em relação ao câncer do intestino grosso, ou câncer coloretal, como você bem adiantou, o que é importante? O câncer, antes dele ser assim, de a doença muito avançada, ele já te dá uns sinais de alerta. Principalmente são aqueles pacientes que mudam o hábito intestinal. Ele tem um intestino que funciona bem, depois fica mais preso, que a gente chama de obstipação intestinal, começa a ter cólicas abdominais e um sinal muito importante que é o sangramento. Então, esses sinais são chamados sinais de alerta. Nem toda pessoa que tem um sangramento, ele tem um câncer de intestino. Mas o sangramento é um dos sinais importantes do câncer coloretal do intestino grosso. Nessa questão dos sintomas, um deles é um sangramento. Esse sangramento ele pode ser confundido com a outra doença dessa região também? Suzana, essa é uma pergunta muito importante, porque no dia a dia dos ambulatórios, os nossos pacientes têm um sangramento repetitivo, tem vários anos sangrando, a evacuação, e eles rotulam isso como um problema de hemorroida. Na grande maioria pode ser até um problema de hemorroida, mas se você tem um paciente de 50, 60 anos, acima de 60 anos, com um quadro de sangramento, a gente não pode pensar só na doença hemorroidária, a gente tem que afastar outras causas, dentre elas o câncer do reto, o câncer do intestino. Nesse caso, geralmente como as pessoas sempre vão pelo lado, pode ser uma hemorroida, as pessoas quando pensam dessa forma, costumam deixar de não fazer o exame de prevenção, acha que isso pode esperar um pouco? Então, como assim? Tem paciente que é muito preocupado, qualquer sinal de sangramento ele procura o médico, mas tem aqueles que têm o sangramento, não valoriza, esses sangramentos são repetitivos, e depois começa a ter o que a gente chama de dores, né? Eu falo assim, doutor, eu estou indo várias vezes no banheiro, eu estou com diarreia. Então isso aí pode ser um sinal de uma neoplasia de reto. Além do sangramento, esse aumento da frequência evacuatória, aquela sensação que não evacuou tudo, volta no vaso para tentar evacuar, não evacuou. Então assim, isso é um dos sinais importantes que a pessoa tem que ter em mente também. E uma outra visão também é que é uma região um pouco constrangedora. Os pacientes também, às vezes, deixam de ir ao médico por ser nessa região? Tem, você vê, o homem ele tem já assim, né, um pouco de receio até do exame prostático, né? E também quando ele tem algum problema ali na região anorretal, ele cria um certo constrangimento de ir ao médico, ser examinado, fazer o toque. Isso ainda é um tabu na nossa prática diária. Certo. Então, a partir do momento que o paciente procura, como são feitos os exames para o diagnóstico da doença, do câncer de intestino? O principal diagnóstico é a entrevista que o médico faz. Só pela história das dores abdominais, do tipo de sangramento,
se tem catarro nas fezes, serragem de sangue, se é um sangue vivo, aumentou a frequência evacuatória, distensão abdominal, dores, isso aí já são indícios que ele tem algum problema no reto. Associada a essa história, que todo mundo pensa, o diagnóstico só vem com o exame que faz a colonoscopia, não. O diagnóstico ele é clínico. Um toque retal, você tem condições de examinar todo o reto inferior, todo o reto médio, o canal anal. Então, através do toque, você tem condições de dar o seu diagnóstico também. E qual o tipo de exame tem o do toque? E tem com algum outro aparelho, alguma outra ferramenta? Tem. O padrão ouro para diagnosticar a neoplasia do intestino é o exame chamado colonoscopia. Por quê? Ele examina desde o reto até a parte lá inicial, que é o colo direito. Então, ele consegue visualizar todo o intestino grosso. Se você encontra uma lesão suspeita, você tem a possibilidade de ir lá fazer a biópsia e esse fragmento é estudado através do anátomo patológico, né? O patologista ele avalia essa amostra e dá a conclusão se é uma lesão neoplásica ou não neoplásica. E a colonoscopia também, que é importante, ela faz parte de uma prevenção. Às vezes você tem uma situação no intestino que não é o câncer, mas é uma lesão pré-câncer, que a gente chama de pré-neoplasia. Então você identifica a lesão e esse exame, colonoscopia, permite retirar a lesão. Nesse caso, um pólipo, que pode ser uma lesão pré-neoplásica ou o início de um câncer também. Só o patologista que vai dar a resposta final dessa lesão, desse estudo. Certo. Depois do diagnóstico, o tratamento é um tratamento difícil, é um tratamento longo? Como que ocorre esse tratamento? Veja bem, se você consegue identificar a lesão numa fase inicial, ele pode ser desde um tratamento endoscópico, através do método da colonoscopia, retira toda a lesão, que a gente fala, chama-se de cirurgia endoscópica, até as cirurgias que você faz por corte ou por videolaparoscopia, né? Quanto mais inicial a lesão, quanto mais precoce, maior a chance de cura. Esses pacientes, quando são operados, geralmente ele pode ter outro tratamento ou não, vai depender das características da lesão. Às vezes, só a cirurgia ela tem intenção curativa, o paciente não precisa fazer quimioterapia, às vezes nem radioterapia quando a lesão é do reto. Mas tem situações que você faz a cirurgia e as características dessa peça cirúrgica mostram que tem que avançar no tratamento. E às vezes, na grande maioria das vezes, você tem que complementar o tratamento com a quimioterapia, que varia aí de 6 meses a 8 meses de tratamento. Certo, o senhor comentou que o diagnóstico precoce ele é essencial. Eu queria que o senhor explicasse mais para a população de que forma esse diagnóstico precoce ele é benéfico para o paciente, porque há chances de cura se for diagnosticado precocemente. Boa pergunta. Veja bem, se o paciente tem a idade de 60 anos ou acima de 60 anos, ele, independente se ele tem algum tipo de sintoma, ele já deve iniciar a prevenção. E essa prevenção começa com a consulta, com o toque retal, chegando naquele exame que é a colonoscopia. Porque nessa idade você às vezes tem uma incidência maior de algumas lesões chamadas pólipos. E você removendo o pólipo, você está removendo uma lesão que futuramente poderá desenvolver um câncer de intestino. Então, você faz a prevenção através da colonoscopia e removendo essa lesão que eu citei anteriormente. Aí você tem chance de curar, que naquele local você evita um câncer. Certo, eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre as causas, né? Alimentação, hábito de vida que proporciona, né, o desenvolvimento desse câncer. Bom, a população tem que entender o seguinte, que a obesidade é um fator de risco para o câncer coloretal, como também para câncer de ovário, câncer de mama. Então, hábito e estilo de vida previne câncer. No caso do intestino grosso, o que é importante? Você ter uma alimentação muito bem balanceada, comer muita fibra. A fibra é um fator protetor do câncer de intestino. A fibra você tem na alimentação, tem nas verduras, tem nos legumes, tem nas frutas, né? Então, o hábito de alimentar fibra,
você evitar que seu intestino fique muito preso, isso é importante. Além disso, associar atividade física. Por que atividade física? Você evita a obesidade, seu ritmo de intestino funciona melhor, né? E com isso você está tirando aqueles fatores que podem levar ao câncer. Outro fato importante é o tipo de alimentação. É falado muito na literatura que os embutidos, enlatados, são alimentos que induzem ao câncer de intestino. Então, se você come muito esse tipo de coisa, você tem que mudar a sua alimentação, comer mais carne branca, né? Mais o frango, mais o peixe, os crustáceos, né? E evitar a carne vermelha, porque tem pessoas que só comem carne vermelha. Então, comer mais carne branca e evitar a carne gordurosa e a carne vermelha também. Certo. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele traz dados para a gente, onde a incidência da doença, ela afeta mais as mulheres, né? E também causa a morte de mais mulheres. Por que essa predisposição acontece mais nas mulheres? Veja bem, antigamente o câncer coloretal era mais incidente em homens, né? E isso mudou. Hoje, se você for observar, a mulher está bebendo mais, está fumando mais, né? Tanto é que o câncer de pulmão já está mais incidente na mulher também. Ele já está até ultrapassando o câncer do colo uterino. E para determinadas doenças, supor você fazer uma prevenção de mama e do colo uterino na mulher é mais fácil. E às vezes você procurar um recurso para prevenir o câncer de intestino, ele é mais difícil. Então, assim, você tem uma predisposição, né? Você pode ter uma predisposição genética para o câncer coloretal e os dados estão aí, a mulher tem que ter mais cuidado mesmo. Certo. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse um convite à população para se prevenir, para se cuidar, para não deixar para depois, porque um sintoma ali, outro aqui, pode ser algo pior no futuro. Então, o que a gente deixa de importante nessa conversa toda é que toda pessoa que mudar o hábito de intestino, começar a ter prisão de ventre e sangramento, esses são sintomas de alerta que deve procurar um médico para fazer a investigação. O que a gente vê no dia a dia? As pessoas às vezes têm esse sintoma, tomam remédio caseiro e evita você dar um diagnóstico mais inicial. Então, quando esses sintomas aparecerem, eu acho que é importante procurar um médico e fazer a investigação correta. Certo. Dr. Jales, muito obrigada pela presença. Nós conversamos hoje com o Dr. Jales Benevides. Ele é chefe do setor de aparelho digestivo do Hospital Araújo Jorge e fica aí a orientação médica para vocês. Acompanhem também o nosso trabalho no hoje.com, nas nossas redes sociais e na nossa versão impressa do jornal Hoje. Até mais!